Amigo, que foi assim uma amizade de primeira vista, não foi? Foi. E aí se expandiu e agora eu tive o prazer de conhecer mais a sua família. Então é uma alegria muito grande que preenche o coração da gente, e conhecer de Nermando também, que também tinha uns familiares por aqui que ela estava nos dizendo e que a gente já sabia, né? Alguns parentes, e quem sabe a gente vai se encontrando por aqui. Mas eu quero dizer que é uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui, nessa intimidade de vocês, aqui nesse cantinho de estudo que está cheio de vibrações, e vim falar para pessoas que gostam de estudar. Isso é o mais importante, né? Então, gostam de estudar. Então, é uma alegria para a gente, uma alegria enorme poder estar aqui participando. Eu escolhi um tema, então. Bom, eu não vou me apresentar, porque já fui apresentada, né? Mas eu me chamo Joacimira. Aí podem me chamar de Jo, sem problema nenhum, se tiver dificuldade com o tamanho do nome ou com a dificuldade. Mas tem uma ligação com a Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu trabalhei aqui 15 anos. 15 anos. E completei lá o meu lá. aposentadoria. Sim. Aí me aposentei por lá. Em Aracaju. Em Aracaju. Então, a gente escolheu um tema hoje que nós vamos falar sobre o amor. O amor ensinado por Jesus. Quando ele esteve conosco, que ele veio com essa missão de nos trazer, de nos falar sobre o amor. Mas é o amor como Cristo nos ensinou, como ele nos mostrou através dos seus exemplos. Então veja que ensinou que amar é muito mais do que aquilo que a gente comumente se chama na Terra e que a gente entende na Terra. Aquele amor que a gente quer alguma coisa em troca, aquele amor que a gente tem algum tipo de interesse, ou faz alguma coisa assim, uma barganha, mas sempre quer um retorno. Não é aquele amor incondicional que foca o espírito, que foca os sentimentos. Então, ele vai mostrar que há muita diferença desse amor que nós imaginamos e o amor que ele trouxe para nós. Então, ele vai dizer que amar é muito mais do que isso que a gente está falando, do que isso que a gente entende na Terra. Ele vai dizer que amar é revestir-se de luz e expandir-se até Deus, expandir-se até o próximo e expandir-se até nós, até a nossa essência. Então, isso é amar. Então, veja que foca o espírito, foca os sentimentos, né? E vejam se Cristo foi o maior dos missionários que mais influenciou uma multidão de pessoas. Não foi por causa de oratória, não foi por causa da ciência, não. Foi porque ele veio falar para nós do maior amor, o maior amor que nós conhecemos, que é o amor de Deus por cada um de nós. E não foi a ciência, então, não foi a arte da filosofia, mas foi o amor que fez com que ele cativasse milhões de pessoas e milhões de seguidores. Foi em nome do amor, falando do amor. Então, Emmanuel, ele nos conta que antes da vinda de Jesus, a terra era um grande latifúndio, uma imensidão de terras e muitos escravos. Havia senhores de um lado e escravos de outro. A grande maioria eram os escravos, e tinha de todos os matizes, e eram crianças, e eram jovens, e eram velhos. Eles não tinham direito a nada, eles eram excluídos da sociedade, eles eram tratados até como, eu posso dizer até como animais, porque recebiam chicoteadas, né, para o trabalho. Então, antes da influência de Jesus na Terra, antes da vinda de Jesus na Terra, os sofredores, eles não tinham lugar na estrutura social, como a sociedade era montada, porque eles não tinham direito algum, eles eram abandonados, relegados à própria sorte. Então Jesus chegou numa época em que a vida humana, ela valia muito pouco, valia bastante para os poderosos. Naquela época, Roma dominava o mundo. Então, com as suas conquistas, né, conquistas territoriais que não acabavam mais, massacravam povos e tornavam aqueles povos escravos. Então, esses tinham poder, né? Esses eram vistos, mas os outros, que eram a grande maioria, não tinham visibilidade social, não tinham nada.
Então Jesus chegou neste cenário de descaso, de dominação, de subjugação das criaturas humanas. E ele chegou nesse cenário, então imaginamos esse cenário, e ele chegou para falar de amor. O amor maior de todos os sentimentos, maior de todos os amores, que era o amor de Deus pelas suas criaturas. Agora imaginamos o contraste de cultura, né? Da sociedade daquela época, que não conhecia a caridade, não conhecia o amor, era o desconhecido, não se falava. E Jesus chega então para falar de amor, como ele entendeu o amor, como ele veio nos ensinar. Então, com a vinda de Jesus, nova época surge para a humanidade, surge para o mundo. E Jesus, então, ele veio falar de coisas que aquelas pessoas não conheciam. Amor, caridade, perdão, aquelas pessoas não conheciam. E vejam que ele não se limita apenas a ensinar o bem, apenas a estudar o bem, a ensinar o bem. Ele desce ao convívio da multidão e ele vivencia o bem, aí curando aqueles enfermos, consolando aqueles aflitos, levantando os caídos. Não se limitou apenas à palavra, mas ele foi, ele se envolveu. Então, multidões de pessoas fragilizadas, sofridas, ouviam-lhes a voz, aquela voz que ressoa como um hino de amor, é um cântico. Imagina para aqueles corações tão amargurados. Então chega como um cântico de alegria. E Jesus fala em Pai Nosso para aquelas pessoas. Então, restaurando a dignidade das pessoas. Somos irmãos. Pai Nosso. Para aquelas pessoas sofridas, olha o significado disso. Somos todos iguais, somos filhos de um mesmo Pai. E o que isso representou para aquelas pessoas sofridas da época. Então ele fala de justiça, de amor, de perdão, e é um novo cenário que surge. Uma revolução, como tem muitos que colocam. Sim, é uma revolução, mas uma revolução no coração do homem, no coração das criaturas que sofriam barbaramente. Porque aquelas criaturas que sofriam passaram a ver o sofrimento agora sem revolta, porque eles tinham a certeza da existência do amor de Deus, tinham a certeza que acima deles havia mais alguém. Então Jesus começa a ensinar a caridade e o amor ao próximo, marcando para sempre uma nova era para a humanidade dele. E tão importante isso que a gente vê a história dividida, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo. A gente lê e vê. Então veja a importância da vinda de Jesus, a importância dos seus ensinamentos para aquela época e para nós hoje. Então toda a trajetória de Jesus foi gestos inconfundíveis de amor. Toda a trajetória. E aqui nós trouxemos alguns exemplos para a gente poder, assim, fundamentar o que a gente está dizendo. E a gente encontrou lá em Lucas 19:5, ele relata que Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, né? Não era bem quisto pela sociedade, pelo próprio trabalho que ele fazia, né? Batia nas portas de dar seu dinheiro, então ele não era bem quisto pela sociedade. A família não aceitava muito. Mas Zaqueu era um homem rico, um homem bem sucedido, e era um homem de bem. Ninguém sabia que ele era um homem de bem. Ele era chefe dos publicanos e ele tratava bem seus empregados. Ele fazia com que ele sentisse que faria para os outros o que gostaria que fizessem para ele. Então ele era um homem assim. Mas as pessoas não conheciam. Cobrador de impostos e pronto, publicano que já estava pronto. Então, Zaqueu tinha muita vontade de ver Jesus. E ele soube que Jesus ia passar. Então, Zaqueu era um homem baixinho, né, pequeno. Aí ele subiu numa árvore para que pudesse ver Jesus. E só ele não imaginava que Jesus, sem ver ele naquela árvore, Jesus se dirige a ele. Zaqueu, desça já daí, que esta noite eu vou pernoitar na sua casa, que ainda hoje eu vou estar na sua casa. Então, veja que foi tão grande esse impacto, né? Esse amor que se irradiava na casa de Zaqueu, quando Jesus estava lá, esse amor tão grande, que ficou tão
impactado que Zaqueu, em todas as suas vidas, Zaqueu se dedicou ao Cristo. Todas as outras vidas que vieram, todas as suas reencarnações que vieram, Zaqueu se dedicou ao trabalho do Cristo. E o convite de Zaqueu, que Jesus fez ao Zaqueu, o convite, fica o mesmo convite para nós, para cada um de nós, que possamos abrir os nossos corações para receber Jesus. Como todos os ensinamentos de Jesus têm um significado e têm um sentido, aquele desça do seu orgulho, desça da sua vaidade e abra seu coração e receba Jesus. Então, quando a gente fala das histórias e contas, essas que estão narradas nos evangelhos, a gente traz para o plano pessoal, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, hoje o convite que foi feito a Zaqueu é o mesmo que é feito para nós hoje. Que a gente possa abrir o coração e possa receber Jesus. Jesus, ele trazia um amor capaz de mudar vidas para sempre. É o caso lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e aí o autor relata que Madalena de Magdala, mulher rica, muito admirada, entregue aos prazeres com os patrícios romanos, foi tomada de profunda admiração quando viu Cristo, pois aquele espírito estava carente daquele amor que Jesus falava. E ela então dizia: que amor é esse que ele ensina a esses pescadores, tão simples? Que amor é esse? Ela se tornou uma discípula mais dedicada a Jesus. E quando Jesus foi crucificado, Madalena então, ela vai lá para o Vale dos Leprosos, cuidar as crianças e ensinar o amor que ela havia aprendido com Cristo. Então vejam, seu trabalho de autoaprimoramento, através do amor ao próximo que ela dedicou, sua bela passagem para o mundo espiritual, sendo recebida por Jesus Cristo, foi como aquela que conseguiu vencer a si mesmo e conseguiu muito amar. Foi o que Cristo lhe recomendou: ame muito, que Jesus havia recomendado a ela. Então são só exemplos que a gente está vendo. Jesus traz um amor capaz de mudar as visões, até as visões mais arraigadas, até aquelas visões mais convictas que a gente tem. Aquele amor que Jesus traz é capaz de mudar. Paulo ficou cego quando Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco. Ele, Paulo, era Saulo nessa época, né? Ele todo poderoso, que entraria na cidade no seu belo cavalo, que seria aplaudido porque ele iria fazer a missão dele, prender os judeus, inclusive Ananias, que pregava o evangelho, né, de Cristo. Ele entra agora na cidade cego, tateando nos muros, mas muito feliz, porque a última coisa que ele vira foi Jesus lhe falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Que me persegues? Então ele estava feliz. Na verdade, então, ele recuperou a visão logo em seguida com o próprio Ananias, né? Que recuperou a visão, mas nunca mais a visão dele foi a mesma. Nunca mais a sua visão foi equivocada, porque ele dilatou a sua visão espiritual. Então, na verdade, quando Cristo surge em nossas vidas, não importa o que tenha sido a nossa vida até então, né? Ele sempre vai nos impactar para sempre. E nós vamos estar querendo ficar com Jesus independente do que esteja nos acontecendo. A gente vai querer estar com Ele a despeito de todas as dificuldades. A gente vai querer estar do lado de Cristo. Então agora sim é Paulo que se dirige a Jesus. Segundo Marcos, está lá no capítulo 5. Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que espera de mim? Então, de perseguidor dos cristãos, ele passa então a ser o divulgador da doutrina espírita, trabalhador. Então, que nós possamos ter a humildade dos nossos corações para perceber o que Deus quer de nós.
e que possamos fazer a mesma pergunta que Paulo. E nós com certeza vamos ter a resposta. Pratique a caridade. Pratique a lei do amor. Será essa a resposta, com certeza, que a gente vai obter. Então, Jesus, o maior exemplo de amor que conhecemos na Terra, quando se acercava, então, das pessoas, era irresistível o amor, a irradiação que dele saía. Porque sendo perfeito em amor, sendo perfeito em luz, ele sensibilizava todas as fibras que o ser trazia. E isso ficava ressonando dentro das pessoas, esse contato com Jesus. Então, a proposta de amor de Jesus foi tão grandiosa que hoje, que naquela época, nós, não conseguimos entender. E encarnados que estamos hoje, ainda não conseguimos aceitar a proposta de amor que Jesus veio nos fazer. E hoje a proposta, então, ela continua ressonando dentro de nós, até que a gente consiga entender que o que Cristo quer de nós é uma nova vida. Chega de sofrimento na terra, chega de dor em nossas vidas. Ele quer para nós uma nova vida. Então Jesus quer que mudamos toda a vida em torno de nós e mostrou o amor como caminho. O amor como solução de todos os problemas, o amor como solução para as carências humanas. Então ele mostrou o caminho para essa nova vida que ele nos convida. A lei de amor foi muito bem exemplificada e vivenciada por Jesus em toda a trajetória que ele fez na Terra. Então a gente reconhece esses atos de amor de Jesus, por exemplo, quando a lei mosaica mandava apedrejar a mulher. E ele tem para com ela misericórdia, que é um braço do amor. E ele chama aquelas consciências ali para desistirem do apedrejamento. Então ele ensina pelo amor, pois ninguém estava ali sem pecado. Então ele usou essa estratégia pedagógica, mas de um grande espírito de luz que conseguia educar pelo amor. E a gente continua na vida de Cristo reconhecendo o ato de amor até na crucificação. Sendo massacrado, não se revoltava em um momento algum. Não se revoltava com aquele que lhe dava chicoteada, com aquele que fazia perguntas para tentar Jesus. Ele não se revoltou e ele não demonstrou nada diferente do que ele pregava na sua doutrina, do que ele ensinava. Pelo contrário, ele deu exemplo ali, naquele momento, de misericórdia. Ele deu exemplo de perdão, que também são atos de amor. O tempo todo ele foi demonstrando a lei de Deus através das suas atitudes. Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Um ato de amor, um ato de misericórdia com aqueles que estavam naquele momento como inimigos dele. Aí já estava o ensinamento e o exemplo de amar os vossos inimigos. Então, a lei de amor é o maior mandamento da lei divina. E Jesus, então, ele precisava mostrar para nós que essa lei é efetiva, que ela existe. Todo o tempo que permaneceu calado naquela situação na cruz, confiante em Deus, foi para mostrar para a gente como se calado ali naquele momento ele dissesse: olha, o amor que eu falo é verdadeiro. A lei do amor que o Pai nos oferece para vivenciarmos, ela é real. A gente cumprindo essa lei de Deus, a gente vai ter uma vida, vai encontrar o reino de Deus, vai ter uma vida mais, merecer uma vida mais equilibrada. Livres das dificuldades? Não. Jesus enfrentou suas vicissitudes, suas tribulações, mas ele passou sereno, ele passou tranquilo, porque ele sabia que existia algo muito maior que aquilo que ele estava passando.
E aí, com a vida dele, ele quis demonstrar para a gente: pratiquem a lei do amor. Ela é real. De nada adianta negar o que tem existência própria. Existe. E eu estou demonstrando com a minha vida a lei do amor. Aí confie em mim, venham comigo. E esse amor está ressoando dentro de nós até hoje. Aguardando o momento, então, de nos trazer à luz, de nos despertar para a nossa realidade maior, para a nossa realidade da vida espiritual maior das vidas, né? Com o amor ensinado por Jesus, então, aí nós começamos a perceber que as pessoas, na prática, né, vivenciando esse amor que está dentro de nós, aí nós começamos a perceber que as pessoas não têm defeitos, elas têm dificuldades. E olha que mudança quando a gente passar a olhar as pessoas dessa forma, né? Não tem defeito, tem dificuldades. Então, ao substituirmos esta palavra, né, de defeito por dificuldade, a nossa relação diante do equívoco que ele cometeu se altera profundamente. E aí já começa, porque passamos a compreender o limite do outro. E aí nós começamos então o respeito. Para tanto, é necessário para isso compreender a dificuldade de cada um, que cada um possui, como Cristo compreendeu a nossa. E não esperar a retribuição, né? Aquilo que a gente não pode ofertar, ainda e já está querendo em troco. Mas, se acaso nós já nos encontramos aptos a amar em relação àqueles irmãos, não esperamos não que eles nos amem da mesma forma como idealizamos, como geramos expectativa, pois cada um pode dar aquilo que já edificou dentro de si. E nós estamos todos a caminho. Então, cada um na sua estação, cada um no seu momento evolutivo e que deve ser respeitado. Porque acima de nós tem alguém nos ajudando. Abaixo de nós tem alguém que precisando de ajuda. E nós estamos aqui, no meio, e sempre vai ser assim. Então, ajudando para ser ajudado. O amor humano, então, ele é ainda muito imperfeito. Mas ele, apesar de ser imperfeito, e a gente reconhece que é imperfeito em relação ao amor que Jesus nos ensinou, mas ele deve ser praticado. Ele deve ser praticado para cada vez, gradativamente, ele ir se aperfeiçoando, até chegarmos ao amor incondicional para todos os seres, para todas as criaturas, para todas as coisas, que é esse amor que nada espera em troca, que é o amor por amor, que é a ação pela ação. Então, é esse amor que nos dá desejo de fazer o bem, amar sem olhar quem, não importa quem. Jesus já nos deu exemplo na parábola do bom samaritano, né? O samaritano acudiu sem saber quem ele, não perguntou quem era, não perguntou o nome, não interessou saber, ele apenas auxiliou. É esse amor desinteressado. Então, o amor que nos dá desejo de fazer o bem, amar sem olhar a quem, né? Como o samaritano. O amor sem esperar nada em troca. Então, Jesus vem com a sua proposta de sermos felizes fazendo o outro feliz. Olha que coisa mais linda. Ser feliz fazendo o outro feliz. E olha como tem um fundamento lógico além do sentimento. A verdadeira felicidade, ela vem então quando se investe primeiramente no outro, cumprindo a lei de Deus. Primeiro o outro, né? Amando como gostaríamos que fosse amado. E aí a lei da justiça, a lei do amor. Vejam que ao diminuir o sofrimento alheio, o espírito se aproxima de Deus, em sua essência de amor, iluminando-se pelo bem que ele dedica aos seus semelhantes. E aí nós vamos entender tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. E a melhor forma de amar, de ser amado, é amando. Se dói em ti, dói em mim. Olha que consciência de fraternidade, quando a gente pensa assim: se dói em ti, dói em mim. E aí uma vida de fraternidade, né?
Então, quem estende a mão aos sofredores, acalma a alma. E a gente pode sentir isso na prática do bem. Quando a gente tem certeza que fez algum bem, a gente tem uma calma interior, uma satisfação. É a nossa alma que vibra no amor. Então, a sensação de dar afeto, de fazer a pessoa feliz, reflete no doador muito mais do que no beneficiário. Então, iluminar-se iluminando é o segredo de desvendar a grandiosidade da capacidade de amar. É a sensação aquela do dever cumprido, aquela calma, aquela paz que nos traz, né? Da realização do nosso objetivo principal, do porquê estamos aqui, da reencarnação. Então, amai uns aos outros. A expressão de Jesus ecoa até hoje em nossos corações e consciência, e nos convidando para a vivência. Amai uns aos outros. Está dentro de nós e a nossa alma clama por isso. Então, o amor é o sentimento que expressa o bem, que expressa a paz, que expressa afeto, que a harmonia entre as pessoas. Então, gostar um dos outros para dilatar a consciência, identificar valores existenciais nobres. Se nós nos gostamos, nós vamos acabando descobrindo os valores nobres que nós temos, que nos liga. Buscar emanações enriquecedoras que partem de corações amorosos. Então, vejo dois corações amorosos que se encontram e se conhecem, o benefício que isso traz para os dois. Amar-se para compreender as próprias dificuldades. Tem que se amar para compreender. E assim conseguir-se transportar para o lugar do outro. Eu não vou saber o que o outro está sentindo, né? Para sentir de que forma eu posso ajudar. Qual é a melhor forma? Então eu preciso me transportar para o lugar dele para sentir. E às vezes vejo tudo que uma pessoa necessita é a nossa presença. Ele nem está necessitando de outra coisa, de outra ajuda, a não ser a nossa presença afetiva. Aquilo que a gente solta o que está fazendo e estabelece aquela prioridade. Hoje eu vou passar tarde com a minha amiga. Hoje eu vou passar tarde, vou visitar aquele amigo no hospital. Às vezes é tudo isso que ele precisa, vou levar uma palavra. Tudo que a pessoa necessita é a nossa presença, é estar ali, a nossa palavra. Como as palavras têm poder, né? Há dentro de nós esse amor, porque somos capazes de amar. É da nossa natureza o amor. Então, segundo a afirmação do evangelista João, né? Eu não lembro onde é, ele afirma, Deus é amor. Então, se somos filhos, né, criados por Deus, não existe a menor possibilidade de a criatura não ter as marcas do Criador. Bondade absoluta, perfeição. Nós temos essas marcas. Amor incondicional, nós temos essas marcas do Criador. Todos temos essas sementinhas dentro de nós. Algumas já brotando, outras necessitando ainda de uma situação, de corrigir-se, de melhorar-se, de fazer a sua transformação. Mas as sementinhas estão lá. E estão no coração de todos, independente, todos trazem a sementinha. Então, se a gente observar nas passagens do Evangelho, Jesus falava sempre para aproximar as pessoas, amai uns aos outros. Ele falava nas suas passagens para aproximar as pessoas. Então, o amor ensinado por Jesus é real, porque no momento que você começa a praticar a lei do amor, através das virtudes que são filhas do amor, você vai começando a diminuir a distância entre as pessoas, vai se aproximando umas das outras. Então vejam, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, na família, com o vizinho, um exemplo. Se a gente trata bem o vizinho, com respeito, automaticamente o vizinho vai nos tratar bem. Pode ser que no primeiro momento
por outras coisas que esteja transtornado, que tenha sofrido muito, que tenha uma vida muito difícil, seja mais difícil. Mas ele vai vendo o nosso comportamento, ele vai vendo que nós não vamos desistir dele, né? E ele vai mudar. Não necessariamente num primeiro momento, porque a gente não sabe o que aconteceu com ele, que deixou o vizinho, né, tão retraído, tão agressivo, sem amorosidade com a gente. Mas um momento ele vai despertar e vai nos ter como exemplo. Então essa distância vai encurtar. E aí, no momento, começa a diminuir, né, a resistência dessa pessoa em estar com a gente, naquela convivência fraterna. Essa resistência vai também diminuindo. E aí passamos a ser luz naquele ambiente. No ambiente em que nós fomos plantados. Vós sois luz do mundo, disse Jesus. E se esse ambiente estivesse escuro, bastava acender um palito de fósforo. Ele ia iluminar. Não é mesmo? E assim que a gente começa a fazer, a entender e a compreender essas coisas. À medida que vamos praticando o amor ensinado por Jesus, vamos então encurtando essas distâncias com as pessoas. Vamos nos aproximando um dos outros. Vamos nos integrando para aquela vida em fraternidade. Aquela vida de união como filhos de Deus que realmente todos somos. Mas precisamos, né, desses conhecimentos, precisamos de estar preparados através das leituras, dos estudos, para poder entender todas essas questões. Porque não vão cair do céu, né? Não vão me transformar de amanhã eu vou amanhecer boa. Não, é um processo. Os processos são lentos. E como é que eu vou aceitar uma coisa sem que eu entenda isso? Porque hoje nós temos muita racionalidade. Não é mais no passado que a gente está falando. Então a gente precisa, né, desenvolver essa questão. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Está lá em João de novo, no capítulo 10:10. Então vejo que quando Jesus promete uma vida em abundância, ele está prometendo uma vida em que há amor em abundância, paz em abundância, alegria em abundância, coisa do Espírito, Não é eu vim para que tenhas vida, eu já estou viva, não é? Não é nesse sentido que Jesus estava falando. Vida em abundância era a vida espiritual. Então sua lição é assim, para todos os tempos e para todos os povos. Pois hoje, né, quando encontramos sociedades ricas e muitos pobres, muita pobreza, quando nós encontramos medicina muito desenvolvida e muitos pobres, quando nós encontramos consciências, né, liberdade de consciências e muitas pessoas escravizadas. E aí nós começamos a entender essa passagem de Jesus. Eu vim para que tenham vida em abundância. A vida em abundância da qual Jesus fala é muito mais preciosa do que todas as riquezas do mundo. Todas as riquezas que se pode ter. Se trata de riqueza espiritual. A vida é um presente que a gente não pode nem medir, imensurável, que todos nós ganhamos a cada reencarnação com aquele novo corpo, né? E nós temos então que aproveitar as oportunidades que a vida nos concede dia a dia, hora a hora, para crescermos, para evoluir, valorizando a vida. Então, mas como é que eu posso viver apreciando a vida a todos os instantes? A gente pensa, né, nessa correria para cá e nessa correria para lá. Como é que eu posso, então, viver a vida apreciando cada instante? Se relacionando melhor consigo mesmo. Se aceitando como aprendiz de Cristo, como aprendiz da doutrina. Então eu posso errar. Me dá o direito de errar, porque eu vou ter oportunidade de fazer sempre o melhor. Mas não vamos ficar assim, pensando que não podemos errar, que não podemos fazer isso, e vem os julgamentos, e vem as consciências, e vem a culpa. Não, somos aprendizes da vida, e é isso que nós temos que colocar com humildade. Eu estou aqui para aprender. Se eu errar, eu já sei que por ali eu erro, então eu não vou mais.
e já é começar a aprender a vida. Se relacionar melhor consigo mesmo dessa forma, se relacionar melhor com o outro, buscando um olhar mais de compreensão, um olhar mais de amorosidade para o outro, para aquele que nós não conhecemos, mas que é o nosso próximo, que nós nos deparamos na rua, às vezes, e tudo que ele quer, um sorriso, um bom dia, qualquer coisa de nós, mas que nos aproxime. E isso é muito importante e não custa nada, não precisamos nem consultar os bolsos, nem precisamos consultar as contas bancárias, que o sorriso nós temos. Não é essa qualidade moral da palavra, daquela palavra que levanta, a gente pode usar diariamente isso. Valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Valorizar e aproveitar bem as coisas simples da vida. Aquele almoço, domingo em família. Que às vezes já virou tanta rotina que a gente nem valoriza. Mas é preciso retomar esse valor que está ali intrínseco, a reunião da família. E é nessas coisas simples que a gente vai aprendendo, vai construindo, né? Vai valorizando esse olhar de compreensão. Encontro com amigos também, aquele de se dedicar aos encontros com amigos, aqueles momentos pequenos, porém felizes. Valorizar quem te liga, valorizar quem te visita, quem não mede esforço para estar do seu lado, valorizar essas coisas que parecem pequenas, mas que não são. Valorizar tudo aquilo que você tem, mesmo que não seja aquilo que você queria. Mas é aquilo que você tem, é aquilo que você precisa no momento. Então se conforme com aquilo que você tem e lute para melhorar. Então valorizar a vida e aproveitar tudo o que nós temos, né? Não é apenas cuidar da alimentação, cuidar do corpo, estou ótimo. Não, valorizar a vida vai muito mais além do que essas questões. Precisamos cultivar a paz interior. Buscar a paz, buscar o amor, buscando equilíbrio nas nossas ações, nossos pensamentos e despertar nossa consciência para a bondade e a justiça divina. Eu esqueci de perguntar e nem marquei quantos minutos a gente fala. 7h40 agora. Está terminando? Mais ou menos. Tá, uns 3 minutos pode ser? Certo, então vamos terminar. Então precisamos aprender a cultivar essa paz interior. Não esquecendo que Jesus veio à Terra para acordar as pessoas para a sua realidade maior, para a sua vida maior. Vai muito mais do que se almoçar, jantar, dormir, levantar. É muito mais. Então devemos colocar a lei do amor em primeiro plano, entendendo que a linguagem do amor une as pessoas, edifica lares, constrói famílias, resgata as almas perdidas e nos une como uma grande família universal. Olha a linguagem do amor. Olha que perfeito isso. Amar sem olhar a quem, sem esperar retribuição, como o bom samaritano que nós falamos, e acreditar sempre que tudo vai se transformar, que tudo vai ficar melhor, que tudo passa. A dor, ela é natural aqui na Terra, ainda é natural. Todos nós temos uma parcela de dor para dar conta aqui na Terra. Mas o sofrimento é por nossa conta. Quanto tempo vai levar aquela dor? Aí é com a gente. E a gente pode amenizar esse sofrimento, né? A dor vai ter que ir um ente querido que parte, é inevitável essa dor. Mas até onde eu vou espichar? Não é o meu sofrimento, aí é com a gente. Então, e assim é certo que algum dia nós seremos plenamente felizes. Mas até atingirmos esse patamar de felicidade que a gente aspira, é preciso prosseguir na caminhada, sem dúvidas, sem pestanejar, sem desânimo, sem desesperança, sabendo que tudo passa e nós caminhamos para o progresso e para a evolução. Não é difícil hoje perceber que a falta de amor ainda é a maior carência da humanidade, né? É a falta de amor. Não adianta ter tudo, porque tem aquele profundo vazio na alma. Então é preciso ter consciência que somente o amor, como ensinado por Jesus, ele pode suprir as nossas necessidades. E não esquecendo que fomos criados para sermos felizes.
Então é preciso sentir no fundo da alma que todos nascemos para sermos felizes, para termos a felicidade. E não para o sofrimento. Nenhum de nós foi criado para o sofrimento. O sofrimento é uma consequência dos nossos atos, das nossas atitudes, que vai desaparecer um dia. Necessário, então, é transportar esses conceitos para a nossa vida diária. E entender que todos têm o direito de ser respeitados, todos têm o direito de ser amados, de sentir-se vitoriosos nas suas existências. Então, nós fomos criados para a felicidade e não para o sofrimento. Este é a criação nossa. E ele vai desaparecer um dia quando a lei do amor, quando o amor ensinado por Jesus estiver em nossos corações. Então, amemos, pois, com todo o poder do nosso coração, como Cristo amou a humanidade. E todos aqueles que nos rodeiam receberão a influência desse amor e vão se sentir como nascer para uma nova vida. Então, viva o amor, né? Que Jesus nos ensinou e que possamos cada vez mais enraizar nos nossos corações e colocar em prática nas nossas vidas o único caminho para a solução de todos os problemas, para as carências humanas. E agradecemos o Mestre, né, por ter nos ensinado. E eu agradeço também, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e falando, conversando com vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho. Eu gostaria de dirigir umas palavras.